Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Eu espero encontrar vocês bem, e se não tiver, vai ficar, amém? Nós vamos ouvir a voz do Senhor, e quando nós temos um contato com a voz de Deus, com a voz do Senhor, uma luz de Deus brilha no nosso caminho. É assim que o salmista disse no Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Então, à medida em que Deus ministra, à medida em que a palavra de Deus nos alcança, o nosso caminho, ele vai sendo iluminado, ele vai ficando clareado, né? Ele vai ficando claro, à medida em que nós caminhamos com o Senhor. E a minha oração é essa: que você saia daqui com uma luz de Deus brilhando no seu caminho, decisões claras para você tomar, percebendo também o seu momento, a sua estação. Inclusive, essa frase tem a ver com a mensagem de hoje. Abra aí a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 14. Marcos, no capítulo 14. Eu preciso muito da sua atenção agora. Você sabe que nós ainda temos alguns desafios, né? Como os pastores falaram aqui já. Alguns desafios de acústica, por exemplo, ainda arrumando, ainda melhorando. Então, se você me der aqui esse tempinho da sua atenção, a gente evita conversa, a gente evita se distrair, para não perder aquilo que Deus quer nos dar aqui essa manhã. Amém, igreja? Nós não podemos perder o que Deus tem para nos dar aqui. Marcos capítulo 11, eu vou ler os versos 12, 13 e 14. E aí nós vamos fazer uma nova oração. Diz assim: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Me parece óbvio que alguma coisa aqui são frutos. O que Jesus queria encontrar é fruto. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Eu confesso para você, antes mesmo de fazer aqui uma nova oração, que por muito tempo eu já advoguei aqui em favor da figueira. Falei: que é isso, Senhor? Mas o Senhor é muito malvado, pesado com a figueira, tadinha da figueira. O texto está dizendo que não era tempo de figos, e o Senhor foi para cima da figueira. O Senhor: nunca mais ninguém vai comer fruto de ti. Mas a Bíblia também diz que nós devemos instar, produzir, nós admoestar em tempo e fora de tempo. Afinal de contas, quem pede é o Senhor, e o Senhor é o Criador, Ele é Deus, Ele é Rei, e a gente tem aprendido isso nesse lugar. Mas o fato, uma das grandes lições que essa história traz, e depois você deve conhecer a historinha, né? A figueira acabou se secando desde as raízes. Uma das grandes lições para mim aqui é que o Senhor espera encontrar mais do que folhas. Vamos de novo? O Senhor espera encontrar mais do que folhas, mais do que aparência, mais do que parecer ser, nós precisamos ser. E como é que você sabe que alguém é? Pelos frutos. Se conhece uma árvore. Na vida espiritual não é muito diferente. Foi Jesus Cristo que disse assim: você conhece uma pessoa cheia do Espírito de Deus pelo fruto, ou os frutos que essa pessoa apresenta. É pelo resultado, é pelo porte, é pelo comportamento, é por aquilo que sai dela, é por aquilo que nós produzimos, que nós somos notados, avaliados, tidos como homens de Deus, mulheres de Deus ou não. Então Jesus vem, ele encontra de longe uma aparência e ele pensa: bom, se tem folhas, deve ter frutos, porque tem tudo para ter. E quando ele se aproxima da figueira, uma verdadeira decepção, porque só aparência, só parecia.
E porque só parecia, Jesus disse: a partir de hoje, você não vai mais enganar ninguém com a sua aparência. A partir de hoje, nunca mais alguém vai comer o seu fruto. Você não quer produzir? Eu também noto aqui uma grande verdade, é sobre isso que nós vamos construir a mensagem de hoje. O Senhor espera que nós, eu e você, que a gente venha a produzir. Deus espera de nós frutos. Será que você pode repetir isso comigo? Diga: Deus espera de mim frutos. Com essa ideia eu queria fazer uma nova oração para a gente aprofundar no tema de hoje, tá? Se sentado mesmo você puder fechar os olhos, eu queria que você orasse assim comigo: Senhor Jesus, me ensine a produzir frutos dignos de arrependimento. Me mostra, Deus, à luz da tua palavra, como glorificar o teu nome. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Você quer ver uma coisa? João capítulo 15, versículo 8. Eu vou ler o 8, só para a gente ter essa ideia clara, e aí depois a gente vai apertar o capítulo 15, pelo menos o início dele. João capítulo 15, o verso de número 8, eu vou ler primeiro aqui na Almeida Revista e Corrigida mesmo, e diz assim a palavra do Senhor, palavras de Jesus. Se você puder ler comigo, eu agradeço. Vamos tentar em voz alta? Vamos lá? Nisto é glorificado meu Pai. O que glorifica então o nosso Deus? Que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Às vezes a gente tem uma ideia equivocada, que o que vai glorificar a Deus, sabe, é o nosso aleluia bem aveludado na igreja, aleluia. Tudo isso é muito bem-vindo, né? Ter uma igreja avivada, calorosa, isso é muito gostoso, não dá para negar isso. Mas o que glorifica a Deus é uma vida frutífera. Uma vida frutífera. Vamos comigo? Uma vida frutífera deve ser o seu alvo. Produzir frutos para o Senhor. Eu não estou falando de frutos resultados para uma igreja, para uma denominação e muito menos para um pastor. Eu estou falando de frutos para o Senhor. Frutos que glorifiquem o Senhor. Frutos que agradem a Deus. Frutos que arranquem um sorriso, uma felicidade da paz do Senhor. Você pode dizer amém por isso? Então nós vamos voltar em João no capítulo 15, só que agora no versículo 1, e aí eu vou dar para vocês o tema de hoje. Eu pedi a Deus, pode colocar o tema de hoje, eu pedi a Deus que trouxesse aqui esta manhã, homens, mulheres, famílias, que precisassem demais de ouvir essa mensagem. E o fato de você estar aqui nesta manhã, para mim, já é resposta desta oração. Pode ser não, eu vou ser um pouco mais ousado aqui. À medida em que eu for ministrando, você diga e pense, você reaja assim: quem contou para ele? Quem contou a minha história para esse pastor? Eu quero falar com vocês aqui nessa manhã sobre a necessidade de você respeitar o processo. O nosso Deus é um Deus de processos. O nosso Deus é um Deus que trabalha também, eu não vou dizer só com o processo, mas eu vou dizer também com o processo. É verdade que existem milagres na Bíblia instantâneos. O que é isso? Jesus orou e pá, na hora aconteceu. Mas também existem operações do Senhor que foram processuais. O que isso quer dizer? Em que na hora em que uma palavra foi liberada, o milagre começou. Mas ainda um tempo se levou
para que ele fosse completado. O próprio Marcos capítulo 11 da figueira, Jesus libera uma palavra: nunca mais ninguém vai comer fruto de ti. Só no outro dia pela manhã, vocês lembram dessa história? É que os discípulos perceberam que a figueira tinha se secado desde as raízes. Então tem milagre que é instantâneo, e aqui eu não quero fechar a caixa, mas existem milagres e operações da parte de Deus que são processuais. Agora, nós vivemos no mundo do instantâneo. Nós queremos as coisas para ontem, de ontem. Eu sei porque eu não sou diferente de vocês. Esses dias me mandaram para a espera do McDonald's. E o que é a espera do McDonald's? É 5 minutos. Você já fica revoltado. Só eu, né? Eu já fico aqui, por que espera? Porque logo eu para espera, e já fica ali, pô, não vai sair o lanche. Quanto tempo o lanche? 5 minutos. Nós não gostamos de processo, porque a palavra processo significa vai demorar mais um pouco. Você vai ter que esperar mais um pouquinho. E a ideia de esperar, eu não sei para você, mas o próprio Davi vai dizer: esperei com paciência. Não sei. E se você está aqui e diz assim: pastor, mas mais paciência ainda, é você mesmo que precisa ouvir isso. Lá em Hebreus, o escritor cheio do Espírito Santo vai dizer: um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas se tardar, espera. Ou palavrinha difícil, vai depender muito do seu temperamento, porque eu, por mais tranquilo que pareça ser, não gosto de esperar. Você quer ver uma coisa que eu não, muta aí o computador. Por mais que eu não consigo, por exemplo, pescar. Tem gente que é pescador de mão cheia, né? Já tentei. Eu fico assim, com a vara assim, vai me dando uma agonia. Uma agonia, eu falo assim: cadê o miserável do peixe? Vambora. Você vê, e tem gente que olha para mim e diz assim: esse cara é tão tranquilo, deve ser um pescador de mão cheia. E eu estou aqui assim, eu fico o pé balançando, eu sento, já fico balançando a perna. Tem gente que depende muito do temperamento de cada um. É de boa com o negócio da espera, mas eu sinceramente, esperar para mim sempre foi um desafio. E eu tenho experimentado isso na minha vida, e Deus é craque em nos ensinar as coisas. Mas não é na escola de um livro, não é durante apenas um culto, é na escola da prática. Ele quer ensinar você a esperar esperando. Ele quer te ensinar a caminhar caminhando, confiar confiando. É a escola de Deus. Então, de cara, eu queria que você gravasse a frase de hoje: você precisa respeitar o processo. Não adianta você, grávida, acabou de pegar o exame positivo. Você pode ser uma pessoa cheia de fé, mas seria loucura, porque não doidice, você de 3, 4, 5 meses ficar com a mão na barriga: vai nascer agora, em nome de Jesus, tem que ser agora, eu estou determinando. Você é doido, você é maluco. Porque você precisa respeitar o processo. O seu milagre está sendo gerado, e no tempo certo, oportuno, ele vai nascer, ele vai chegar. Agora, qual é a nossa dificuldade? A dificuldade nossa está entre como viver entre a promessa e o cumprimento da promessa. É esse vácuo, essa lacuna, esse gap, esse espaço que faz com que muita gente se perca. Foi assim com o povo que Deus tirou do Egito. Promessa da terra prometida, e durante a promessa, euforia. É isso aí, patou, vamos lá, vamos embora, Moisés, vamos alcançar. Deus falou, e Deus falou. Passa um dia, passam 2, passam 3, passa uma semana, vem o primeiro mês, a gente começa, então, Deus falou, né?
Daqui a pouco você está, será que Deus falou? Será que não foi coisa da minha cabeça, rapaz? Será que esse negócio, será que eu entendi certo? Porque é durante a jornada, durante o processo, que nós precisamos tomar cuidado para não abortar o que Deus está gerando dentro de nós. É sobre isso que eu quero falar com você. Como é que Deus trabalha no processo? João capítulo 15, verso 1, mas eu vou ler na NVI agora, a Nova Versão Internacional, de propósito, pelo menos esse pedacinho. Olha o que diz aqui, está na NVI aí também no telão, a Nova Versão Internacional. Palavra de Jesus: eu sou a videira verdadeira. Amém? Fala amém? Amém. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, o que é esquisito, porque se você é um ramo e está ligado no caule, você tem tudo para dar fruto. Mas se você está no caule, que é Cristo, e não produz, ele está dizendo, ele corta. É aquela figueira. Como é que é isso? Você tem folha, você recebe todo o alimento, você recebe todo o potencial para produzir, e não produz. Por que você não cumpre o seu papel na terra? Então, ninguém vai comer de ti. Para que existir? Se você não frutifica, isso é sério, pesado. Então, ele corta. Agora o interessante vem agora, pelo menos para mim. O texto continua assim na NVI: e todo aquele que dá fruto, beleza, legal, e esse escapa da tesoura, não, ele poda. O que é poda? É tesourada também, querido. Fala, ai. Para quê? Mas a poda tem um propósito diferente. O texto diz, ele poda para que dê mais fruto ainda. Então existe um corte que mata, e existe um corte que vivifica. Existe um corte que acaba com a gente e tira de nós a condição de produzir, mas existe um corte da parte de Deus que faz com que a gente melhore, a gente cresça. Aquilo que estava legal fica melhor ainda. Essa terminologia, às vezes ela é usada também no meio empresarial. Fulano lá no trabalho está me podando. E me podando dá uma ideia de me impedindo de crescer. Mas quando a gente vai para a definição de poda, vamos colocar aqui, pessoal, ver a definição. Eu não sou especialista em poda não, tá, irmão? É definição de internet, de dicionário. Diz assim, olha que definição que eu encontrei fantástica: podar uma planta nem sempre está relacionado com a necessidade de reprimir o crescimento dos seus galhos. Na maioria das vezes, a poda é realizada como forma de, primeira palavrinha em destaque, prevenção de doenças. E, essa eu amei, potencialização do uso dos nutrientes retirados do solo, garantindo assim frutos saudáveis e muito mais saborosos. E é interessante porque quando você vê uma roseira bonita, um dia desses eu vi na casa do meu sogro, ele tem um jardim lá, ele planta algumas coisas, e aí umas flores bonitas e tal. Aí um dia eu chego lá, irmão, está tudo pelado, tudo cortado, só os galhos. Eu falei assim, misericórdia, acabaram com as plantas. Eu falei, não, foi podado. Eu falei assim, não, mas estava tão bom. Grave isso. Estava tão bom. Eu falei, mas não existe nada que esteja tão bom que não possa ficar melhor ainda. E Deus sabe disso? Sabe.
Então você vai olhar para a sua vida e você vai perceber de uma maneira bem sensível e honesta, momentos na sua vida em que você disse: puxa, estava bom. Por que que essa porta fechou? Por que eu fui podado ali, aqui? Parece que estava legal. Mas quando você está ligado no Senhor, o Senhor, Ele quer potencializar, tirar de você tudo aquilo que você pode dar. E Ele não erra na poda, irmãos, porque Ele te fez. Ele sabe quando, onde cortar. Para não ficar só nessa ideia de um texto isolado, vamos tentar ver isso na prática, dentro de um texto. Você quer ver? Vem comigo, abra sua Bíblia em Atos 16. Atos 16, olha que história interessante. É aquelas histórias que a gente lê na Bíblia e diz: meu Deus, isso aí estava na Bíblia mesmo? Olha só o verso 1, Atos 16, 1. Aí eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida mesmo, tá? Só para a gente já ficar no mesmo texto, na mesma tradução. Diz assim: e chegou a Derbe e Listra. Vai ouvindo, estamos falando de uma viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele está viajando, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas pai de grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. É aqui que o apóstolo Paulo, entre aspas, adota Timóteo, adota na fé, né? Faz dele o seu pupilo, o seu aprendiz, o seu obreiro, o seu auxiliar, e começa a investir na vida de Timóteo. Versículo 4, olha como o trabalho vai bem. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Agora escute isso, igreja, ó. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. Diga glória a Deus. Deixa eu perguntar, igreja, olhando para esse texto, para esse momento, tá bom? Fala, tá. Vamos tentar de novo, tá? Olhando para esse texto, para esse momento, tá bom? Tá, a igreja está crescendo, as pessoas estão recebendo o evangelho, as viagens estão de vento em popa, o ministério está fluindo, está dando, está indo. Agora olha o versículo seguinte, o 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos por Satanás. É isso? Não tem Satanás no texto aqui. Aqui está escrito: foram impedidos, entenda, podados, pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Se isso não está na Bíblia, irmãos, eu brigava com alguém que me dissesse isso. Alguém vai virar para mim e vai dizer assim: peraí, pastor, peraí, o Espírito Santo vai impedir alguém de anunciar a palavra? Mas é o que está escrito aqui. Como é que é o nome disso? Poda. O que eu quero dizer para você é que tem momentos em que você vai estar bem intencionado, e a sua intenção é até bíblica. Não, pastor, vamos fazer lá uma reunião lá no trabalho, lá na escola, vamos fazer um projeto bonito lá naquele lugar, na faculdade, não sei mais aonde, lá no serviço, e vai fluir, e vai fazer, e vai acontecer, e daqui a pouco você está empolgado, e vem o Senhor olhando para mim, vem o Senhor, ó. Peraí, não estou entendendo, está amarrado esse demônio do inferno, cão. Mas o texto está dizendo: foram impedidos pelo Espírito Santo. Vamos continuar? Você quer ver que não para aí? E quando chegaram a Mísia
intentavam ir para Bitínia, mas, o que diz agora? O Espírito de Jesus, tesourada, não permitiu. Tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Irmão, o que eu vejo aqui? Eu vejo Deus conduzindo eles para um lugar, para um ambiente onde Deus tinha um projeto, um propósito para a vida deles. Às vezes, nós achamos que é aqui e agora. Vocês estão comigo? Quem está entendendo, diga amém. Não é aqui, é desse jeito, é isso, me encontrei, deve ser assim, nossa, mas não deu certo isso aqui, então deve ser assim, assado, nossa, não deu certo de novo. Mas nesse processo, Deus está te levando para o novo. Você pode dizer amém, irmãos? Nesse processo, você precisa ver a mão do Senhor. Aí eu estou lendo Atos 16, eles começam bem, o negócio está fluindo, a igreja está estourando, as viagens bem sucedidas, todo mundo recebendo a palavra. Aí, então agora vamos aqui, que puxa, e não deu certo. Vamos ali, e Jesus não deixou. Vamos agora, e o Espírito Santo não disse não. Eu não estou entendendo mais, nós vamos fazer o que então? Nós vamos para onde? O texto vai dizer, lá no versículo 9, pula para o 9, que de noite Paulo tem uma visão, vai ouvindo, uma visão, e na visão se apresentava um varão, um homem da Macedônia, e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajude-nos. Eu não sei explicar para você se esse Paulo estava dormindo, ou se era de noite e ele teve uma visão acordado. Eu sei que ele viu, ele teve uma experiência, e nessa experiência que ele teve com Deus, um homem da Macedônia, longe, pedia ajuda, vem ajudar a gente, socorre-nos. Ele então desperta da visão, depois da visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo, crendo, acreditando, que o Senhor nos chamava para anunciar o Evangelho lá. Você vê que não apareceu um anjo e disse, vai para a Macedônia, assim diz o Senhor, Macedônia, não. Ele teve uma impressão, uma visão, e na visão alguém pedia ajuda, e da onde esse alguém era? Da Macedônia. Então ele, ele podia ter, deve ter coisa da minha cabeça. Não, ele acorda assim, olha, eu acredito que Deus deve ter algo para nós na Macedônia. Vamos embora para a Macedônia. E aqui nós não estamos falando de alguém que pega um ônibus, um Uber, pega um jatinho, um avião, e vamos ali, é bem ali, 1 hora, 2, não, nós estamos falando de viagens de dias, de barco. Olha só, o versículo de número 11, navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia, no dia seguinte, Neápolis, e dali Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, que é uma colônia. Chegamos lá, e o texto termina assim no 12, estivemos lá alguns dias na cidade. Diga comigo, alguns dias. Você deve ser como eu vou falar de mim que eu fico mais à vontade. Eu estou tentando, você está vendo Paulo tentando acertar? Ele está tentando acertar. Você nunca teve uma fase da sua vida assim? Você vai tentando acertar, aí você tenta, não deu, tenta, não deu, tenta, não deu. Aí diz assim, ele tem uma visão, deve ser Macedônia, então tá bom, vamos para Macedônia, barco, Macedônia, vários dias de viagem, ele chega na Macedônia, não está claro o que fazer na Macedônia. Então ele chega na Macedônia, eu vou fazer o Paulo, né? Rodoviária, malinha nas costas. E agora? Macedônia, cheguei, Senhor, Espírito Santo. O texto diz que ele fica ali alguns dias. O que me leva a acreditar que nestes dias, nada aconteceu. Silêncio. Você já provou disso na sua vida? Você sabe o que é você ter um sonho, uma visão no seu coração, e os dias passarem e nada acontecer?
Você sabe o que é você assim, navegar em busca de um projeto, que você, vamos embora, e rema para lá. E quando parece que você chegou lá, você diz, e aí, Senhor? E aí, Senhor? Como nós gostamos do instantâneo, do aqui e agora, do é para ontem. Meu Deus, é terrível. Mas ele espera alguns dias, e algo acontece, no versículo de número 13, está ouvindo? No dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver ali um lugar de oração. Assentamo-nos ali, e falamos às mulheres que ali se ajuntavam. Eu acredito, irmãos, que a gente deve continuar fazendo tudo o que for possível, quando a gente não sabe o que fazer. Então, ele vai até sábado, tá, vamos lá na beira do rio, tem uma turma lá que vai lá orar, então vamos lá, e lá tem as mulheres lá, começa a ministrar ali, começa a orar, começa a pregar, começa a participar do que tem, é o que tem, até que a coisa fique mais clara, até que o Espírito Santo nos revele o que é que a gente veio fazer aqui. O texto vai dizer que eles se assentam ali, eles começam a pregar para as mulheres, e certa mulher, chamada, como é que é o nome dela? Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e olha que bonito, e o Senhor lhe abriu o coração, diga glória a Deus, lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia, e depois que ela foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entra então na minha casa, fica aqui comigo, e nos constrangeu a isso. Bom, de cara, já vem uma alegria agora, já ganhamos uma família nesse lugar aqui, amém ou não amém? Você está no lugar de Paulo, você está entendendo ele está na Macedônia, meu Deus, eu estou sem propósito, estou entendendo o que eu vim fazer aqui. Aí na hora que ele começa a pregar na beira do rio, pé na lama, e que negócio é esse aqui? Uma mulher, Deus abre o coração dela, a mulher era importante, ela é batizada, a família dela é batizada, então já começa a brilhar, a arder, queimar no coração um senso de, amém, a viagem não está perdida. Mas você quer ver que vai ficar mais bonito ainda? Irmãos, eu não sei porque algumas coisas na vida da gente, elas não funcionam, às vezes não dá certo. Eu não tenho resposta para tudo. Mas eu creio do fundo do meu coração, que se você entregou sua vida a Jesus, Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Mesmo quando você não entende. Mesmo quando as coisas não fazem sentido. Mesmo quando você, cheio de expectativa, diz, meu Deus do céu, parece que estava bonito, né, florido, mas ele faz isso com um propósito. Depois de ganhar Lídia e a família, é em Atos 16, e aí eu não vou nem precisar ler, porque todo mundo conhece a história, que eles expulsam, na altura do versículo 16, o espírito de adivinhação. Vocês conhecem a história? Vai passando, 16, enquanto eu vou falando, você vai colocando os textos. E aí no 16 ele manda embora aquele espírito de adivinhação. Aí no 17, o que ele ganha? Uma surra. No 18 eles são presos, arrancam a roupa, praça pública eles apanham. Lá na altura do 23, o texto vai dizer que eles vão parar perto eles vão para o calabouço, para o cárcere interior. E lá no 25 vai dizer que perto da meia-noite, esses dois começam a orar e cantar hinos a Deus. Vocês conhecem a história? Quem conhece, diga amém. E o texto diz assim, de repente, eu amo isso, essa fração de tempo, de repente. Porque você está aqui agora pensando, meu Deus, eu só tenho até amanhã para resolver isso aqui. Meu Deus, pai, eu tenho que resolver esse negócio nesse mês. Ó, gente, Deus, essa semana, pai, eu tenho que tomar decisão. Essa semana, Deus só criou o mundo inteiro numa semana, e ainda tirou um dia para descansar. E você, será que eu consigo resolver algo numa semana? Deixa eu te falar, Deus pode mudar a sua sorte de repente. Você pode chegar em casa e encontrar o seu milagre, só que você tem que respeitar o processo. Você tem que acalmar o seu coração.
Você tem que acreditar que as coisas que não estão funcionando para você, não é o diabo que está com a mão na sua vida, você é de Deus. O único que tem autoridade sobre a sua vida é Jesus Cristo. É Ele que abre, é Ele que fecha. Abriu, glória a Deus. Deus está nisso, entra. Não abriu, glória a Deus. Deus tem coisa melhor para mim. Deus está na frente. Ele sabe o que faz. Eu ia fazer algo bonito, estava no meu coração, o projeto é lícito, é bíblico, mas o Espírito Santo não deixou. Jesus Cristo impediu, a porta não se abriu. Qual que é o problema? Nenhum. Vou continuar, porque alguma coisa boa vai acontecer lá na frente. Diz o texto que esses dois estão presos, adorando a Deus. De repente um terremoto acontece. Você conhece a história, as portas se abrem. O carcereiro tira a espada e diz: vou me matar, vou me suicidar. E Paulo grita: não te faça nenhum mal. Ninguém fugiu, todos nós estamos aqui. Paulo prega para ele. Esse cidadão se converte. Ele é um soldado romano. Ele leva Paulo para a casa dele. Paulo prega lá na casa dele e ganha toda a família dele. E é nesse capítulo que um dos versículos mais lindos e decorados na igreja foi dito, verso 31. É para este homem, quando ele pergunta: e aí, o que a gente faz? O apóstolo Paulo responde no 31: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Paulo batiza esse homem. Paulo salva Paulo, né? É um instrumento para que Cristo entre com salvação em todo esse lar. Deixa eu te perguntar, nada disso teria acontecido se eles tivessem parado lá atrás. Vocês estão comigo, irmãos? Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Não teria Lídia na história, não teria um carcereiro na história. É por isso que eu quero encorajar você a continuar firme, mesmo quando você não entender nada, a continuar acreditando na soberania e no controle de Deus sobre a sua vida, quando as coisas não fizerem sentido. Você vai lembrar de mim, vai ver uma foto minha, em nome de Jesus, não é praga não, é profecia, e vai ver uma foto minha na sua cabeça dizendo assim: respeite o processo, calma, porque Deus também trabalha com processo. Uma vez eu estou sentado com a Camila, Lucas 17, abra a sua Bíblia aqui, e eu vou terminar para a gente orar. Eu estou sentado com a Camila, e de vez em quando ela solta umas pérolas, né? De vez em quando tem umas frases que eu uso aqui que são delas, né? São plágio. Uma que de vez em quando eu uso aqui, que é um evangelho que não te sustenta na crise, não é evangelho, isso é pérola dela. E essa aqui também é uma pérola dela. Ela disse assim para mim, nós dois sentados, e falou assim: tem coisa que só acontece enquanto a gente vai. Como é pérola, a gente tem que parar, né, mastigar, e dizer assim: o que você quer dizer com isso? Deixa eu ver o que você quer dizer, tem que ver onde é que está isso. Aí eu venho para a Bíblia e encontro aqui, a partir do verso 11, Lucas 17, a partir do 11, a história da cura dos 10 leprosos. Você conhece a cura dos 10 leprosos? O texto diz que aconteceu que ele indo a Jerusalém, está no 11, né? Passou aí no meio de Samaria, da Galileia, entrou numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, pararam de longe, levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. De longe, vocês têm que criar a cena na cabeça, né? Então Jesus está andando, e de longe os 10, ei, Jesus, misericórdia. Aí Jesus, no versículo 14, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos ao sacerdote. Irmão, isso aqui é tudo no grito, porque o texto diz: pararam de longe. Não pensa você que os leprosos: ei, Jesus, e Jesus: ide. Não, a ideia é mesmo, o clima: ei, Jesus, misericórdia, e Jesus: pode ir.
E eles, mas peraí, Senhor, como é que eu vou me mostrar para o sacerdote? Qual o leproso que podia se mostrar para o sacerdote? O leproso que agora estava são, porque era o sacerdote o responsável por examinar aquele que havia sido leproso e permitir a reintegração dela em sociedade, porque ele era banido da sociedade, ele não podia viver em sociedade, ele era imundo, na lei de Deus do Antigo Testamento. Então o leproso vem, Jesus, misericórdia, olha aí a situação, e Jesus, vai que vai dar certo, pode ir. Esse pode ir que incomoda muita gente, porque a gente escuta às vezes um pode ir de Jesus, não, pode ir para onde, Jesus? Pode ir fazer o que, Jesus? E aí a gente assim, olha para a gente, e aí que está o problema, né? A gente olha assim para a gente e diz, mas eu não posso ir, e Jesus pode, não dá para ir, vai, se o Senhor me curar eu vou, se você for eu curo. Você está entendendo? Então nós esperamos instantaneamente o milagre. Aí a frase é linda, o versículo 14 diz, e aconteceu o quê? Vamos comigo em voz alta? De novo, vai. E aconteceu o quê? Agora. Tá, agora é português, interpretação de texto. Ajuda o pastor. Quando é que eles ficaram limpos? Indo eles. Isso aconteceu instantaneamente? Penso que não. Eles não ficaram limpos quando Jesus disse, vai, e aí de repente passou um negócio assim, alta glória, agora eu vou. Não, a ideia não é essa. A ideia é que Jesus disse, vai, e eles, rapaz, nós vamos desse jeito mesmo? Vamos, então tá bom. E enquanto eles iam, ficaram limpos. Por quê? Porque tem milagre que acontece na nossa vida enquanto a gente vai. Vocês estão compreendendo? Quem está entendendo, diga amém. Meu nome disso? Processo. Enquanto você trabalha, enquanto você luta para manter o seu casamento, enquanto você ama, enquanto você respeita, enquanto você vai, Deus vai agindo, Deus vai trabalhando, Deus vai pondo a mão, Deus vai abrindo, Deus vai iluminando, Deus vai revelando, Deus vai fazendo, enquanto você vai. Quem crê, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra. Você pode ficar de pé? Eu quero fazer uma oração por vocês. Eu creio que Deus trouxe, eu pedi, nessa manhã pessoas aqui, quem sabe pessoas que estão nos acompanhando em casa nesse domingo. Pessoas que estão num processo de poda. Estava bom e parece que tudo desandou. Eu quero dizer para você que não há nada tão bom que Deus não possa deixar melhor ainda. E eu queria que você saísse daqui crendo nisso. Pode ser que você esteja nessa fase, vivendo um processo da sua vida de poda, de corte, tentando fazer coisas sem conseguir, tentando conquistar, tentando vencer, tentando abraçar coisas, e dizer, meu Deus, por que a coisa parece que Deus está no controle da sua vida, Deus está na direção da sua vida. Coloca a mão no seu coração. Pai, nós somos gratos a Ti por essa palavra. Meu Deus, nós acreditamos, meu Deus, no Evangelho de Cristo. Acreditamos que o Senhor é aquele que tem o controle de todas as coisas em Tuas mãos, Pai. Acreditamos que operando o Senhor não há quem possa impedir. Acreditamos, Deus, que quando o Senhor toma a frente, quando o Senhor abre, ninguém fecha. Quando o Senhor fecha, ninguém abre. Meu Deus, nós acreditamos que não há ninguém como Tu,
Senhor. Nós acreditamos, meu Pai, que o Senhor corta os que não produzem, meu Deus, com um corte a fim de que os frutos não venham, mas também existe um corte positivo. Também existe, meu Deus, uma vedação, existe uma poda, que, meu Pai, ela é bem-vinda, é aquela que nos faz melhores, é aquela, meu Pai, que nos potencializa, que vai extrair de nós o nosso melhor, que vai nos melhorar como seres humanos, como cristãos, como homens, mulheres, crentes, membros, pastores, meu Deus, e nós queremos estar nas Tuas mãos, Senhor. Nós queremos estar nesse lugar, esse lugar fantástico, especial, tremendo e maravilhoso, as mãos de Deus, as mãos de Deus, as mãos de Deus, as mãos de Deus. Coloca a mão no seu coração aí onde você está e diga assim: Senhor Jesus, eu quero estar nas Tuas mãos, eu quero ser, Senhor amado, Senhor amado, como um vaso, Deus, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, quebra-me, faça de novo, Pai, e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser. Fala para Ele que você quer. Eu quero ser um vaso novo, um vaso novo. Ó, como Tu queres, Pai, ó, como Tu queres, Senhor amado, Senhor amado. Tu és o oleiro, Tu és o oleiro, e eu vaso. Quebra minha vida, quebra minha vida, e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero, Pai, eu quero ser um vaso novo. Então olha, meu Deus, para a Tua igreja nesta manhã, aqueles, meu Pai, que porventura estão quebrados, cortados, podados, meu Deus, nas Tuas mãos eu lhe peço, Espírito Santo de Deus, torna a fazê-los, traga de novo esperança de dias melhores, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, que o nosso foco não esteja apenas na porta que se fechou, não esteja apenas, meu Deus, naquilo que não funcionou, que não deu certo, na porta que não se abriu, naquilo que fomos impedidos de fazer, mas o Senhor tem propósito, Deus. Oh, o Senhor está no controle, Deus. O Senhor é quem dirige a nossa vida. Oh, glória, é o Senhor, meu Pai, que guia, e aqueles que são guiados pelo Teu Espírito, esses é que são filhos de Deus. Eu lhe apresento esta igreja que deseja ser guiada por Ti, dirigida por Ti, todos os dias da nossa vida. Oh, glória, diga aleluia, diga glória a Deus. Então diga mais uma vez: eu quero ser, eu quero ser, Senhor amado, Senhor amado, como um vaso, Deus, como um vaso do oleiro. Quebra minha vida, quebra minha vida, faça de novo e me faça
Ele, levante a sua mão, diga: Senhor Deus, eis-me aqui, me ajuda, Pai, a respeitar os processos, o tempo do Senhor na minha vida, Pai, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aplauda o Senhor, aleluia.